Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, falando hoje sobre o Daniel 12:2. Então eu queria, a princípio, já aqui separar a ressurreição de reencarnação. Então realmente o termo aqui Rabin Mishinei Adamat Yafar, muitos dos que dormem do pó da terra, Yaktsu, despertarão, no sentido de voltarão a viver, porque ele diz assim, estes para a vida eterna, quer dizer, aqueles que evoluíram, já reencarnaram muitas vezes, praticaram o bem, conseguiram evoluir, por isso que Jesus diz assim, Ani, eu sou Hatekumá, eu sou a ressurreição, sou a volta, vê Rahaim, eu sou a ressurreição e as vidas, ou eu estou na ressurreição e na vida, porque Jesus não precisava reencarnar. Ele veio ao planeta Terra, ele se fez carne por misericórdia e amor a todos nós. Então ele teve uma ressurreição. Por isso se fala tanto na ressurreição de Jesus e pouco na nossa. Porque ele realmente já não tinha mais o que saudar. Não precisava mais reencarnar. Mas aqui Daniel está falando que aquele que evoluiu, muitos dos que dormem, despertarão, uns para a ressurreição da vida e outros para a ignomínia, a tristeza, que ele chama aqui de vergonha eterna, que é a dúvida do Cedrais, do nosso telespectador. Então eu queria dizer o seguinte, vamos resumir essa primeira parte para ficar claro, porque eu vou entrar aqui no Novo Testamento. Isso aqui é Daniel 12:2, mas eu quero falar aqui agora de Jesus. Então a primeira parte, fica bem claro que a ressurreição, o despertar para uma ressurreição de vida para quem praticou o bem, evoluiu, cresceu e não precisa mais reencarnar. Mas existe no hebraico o Guigu Neshamot, que é rodas, o vai e vem da alma ou do espírito do Neshamah, como está escrito na Torá, que há muitos precisam voltar. Aqueles que ainda não atingiram a ressurreição final espiritual, estes precisam voltar. E aí, se Daniel deixou dúvida, porque Daniel traz aqui um princípio lá do Egito, da visão egípcia do juízo final, Jesus traz aqui em João 5, 28, 29, a seguinte expressão, Al titmihu, al zé, não vos admireis sobre isto, o alzet, que rinê, porque eis Baashá, virá a hora, vekol mishnei kever ishmiu, que todos os que dormem na cova, aqui na tumba, kever, em hebraico. Daniel falava ali pó, no sentido de, na essência mesmo, já estava no pó. E Jesus já diz, não muitos dos que dormem, mas ele diz, não vos admirei sobre isto, tá certo? Não vos admirei sobre o que eu vou informar, como ele diz aqui, aos outros sobre isto. Porque que Rineba Shah, porque virá a hora, Vekol Mishinei Kever, todos os que dormem na tumba, Ishmiu, ou Ishmu, no hebraico, ouvirão et kolo ve alô. Ouvirão a voz e despertarão. Aí Jesus está falando que isso é para todos nós, não para ele, mas para todos nós que não temos a evolução dele, ouviremos a voz e despertaremos. E aí ele coloca, Ha-Oshem, e os que fizeram Hatov, os que fizeram o bem, Lakum, Lehaim, despertarão para uma ressurreição de vidas. Vê os que fizeram Hará, Lakum, Ledim, os que fizeram o mal,
despertarão para um julgamento. Veja que Jesus aqui coloca bem didaticamente os que fizeram o bem para a ressurreição de vidas. Os que fizeram o mal voltarão para um julgamento. Mas a maioria dos tradutores colocam quando eles dizem para um despertar para um julgamento eterno. Que história de julgamento? Não existe julgamento eterno. O julgamento é uma coisa passageira. E Jesus não diria, como bem coloca o nosso Rômulo, como é que, como você diz aqui, os espíritos irão passar a eternidade no desprezo e na vergonha? Todos os espíritos não vão evoluir? Olha, Daniel trazia um princípio da visão da ressurreição do Egito. Jesus traz uma coisa mais moderna, mais atualizada. É tanto que ele diz, não vos admirei. Por que não vos admirei? Que eu vos diga, porque todo mundo estava sabendo que Daniel falava que eram muitos, mas não eram todos. E ele diz assim, que eu diga isto, eis que chega a hora que todos, Hakol, que dormem, Mishnei, Kever e Shimu. Todos os que dormem despertarão, ouvirão a voz e despertarão. Os que fizeram bem para uma ressurreição de vida, porque não precisam mais voltar. Aqueles que, como está lá na parábola do rico de Lázaro. O Lázaro tinha atingido a plenitude, então ele vai para o seio de Abraão, que é um termo usado pelos judeus, é um termo judaico, e para o seio de Abraão está com Abraão no juízo, lá no mundo espiritual, sem mais necessidade de voltar. Mas aqueles que praticaram o mal e passarão por um julgamento, que isso está no hebraico, está no grego e está no latim, que eu mostro isso aqui nesse primeiro capítulo dessa obra, o Evangelho Cristianismo Primitivo. Está muito, modesta parte, bem didaticamente separado, que Jesus não poderia dizer, como bem coloca aqui o Rômulo, que todos nós vamos evoluir. Ele não fala, não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Ele não conta a parábola das ovelhas, que se uma se perde, em 99, que ficou na montanha, o pastor deixa e vai buscar aquela, e o reino do céu se alegra mais com aquela que voltou, que com as 99 que não se perderam. Então, realmente, a colocação dele é muito lógica. Então, nós temos a ressurreição final, depois de várias reencarnações para a evolução. Então, esse é o princípio. E isso não tira você que não aceita, não é não acreditar, porque, ou não aceitar, não muda nada, porque é uma bênção, uma misericórdia divina. Mas para você que não aceita e não acredita, saiba que nós espíritas, ao dizermos que entendemos, não é que a gente acredita, a reencarnação não é para se acreditar, é para se aceitar, porque Jesus ensinou e está também na primeira revelação. Mas aqueles que não tiveram a oportunidade de evoluir suficientemente na encarnação, vem noutra. E Jesus veio nos alertar, porque quem seguir Jesus não precisa reencarnar muitas vezes, vai reencarnar menos, porque vai evoluir muito mais rápido, vivendo o seu Evangelho. Não sai daí, porque nós voltaremos ainda para a terceira e última parte do nosso programa, para concluir essa dúvida do nosso companheiro Rômulo Cedrais. Até já.